Você sabia que um dos ex-presidentes dos Estados Unidos já esteve aqui na Amazônia e quase morreu? Nesse vídeo, você verá o desenrolar dessa história. Theodore Roosevelt chegou à região aos 56 anos, após perder as eleições norte-americanas de 1912 para Woodrow Wilson. Ele havia decidido empreender viagens pela África e América do Sul, com seu filho Kermit Roosevelt. No Brasil, buscava apenas caçar na selva amazônica, mas a viagem tomou novos rumos após uma proposta oferecida por Cândido Mariano Rondon, que na época ainda era tenente-coronel. Inclusive, se você quiser acompanhar mais sobre Rondon, temos um episódio especial sobre ele aqui no canal. Em 1905, Rondon estava a poucos passos de concluir a construção das linhas telegráficas da Amazônia, que além de empreendimento de engenharia, foi um dos maiores mapeamentos cartográficos e científicos da fauna e flora brasileira. Dessa forma, teve que interromper os trabalhos a pedido de Lauro Miller, secretário de Estado de Assuntos Exteriores do presidente da época, chamado Hermes da Fonseca. Miller havia convidado Roosevelt para vir ao Brasil com uma tentativa do governo de aproximar-se dos Estados Unidos, após anos de nacionalismo e afastamento. Rondon ficaria responsável por recepcioná-lo. Contrariado, mas sem poder recusar a tarefa, o militar brasileiro lançou um desafio a Roosevelt. Ele propôs realizar algo maior do que uma expedição de caça na floresta tropical e pediu que durante a viagem fosse mapeado um rio amazônico, o Rio da Dúvida, de curso ainda pouco conhecido e que poderia seguir tanto para o sul quanto para o norte do país. O trecho entre os rios Juína e o encontro do Roosevelt com o Aripuanã, uma região entre os estados de Mato Grosso, Rondônia e Amazonas, foi descrito por Rondon e Roosevelt como um sinistro esforço de sobrevivência. Após cruzarem as áreas abundantes de caça dos acampamentos da Comissão das Linhas Telegráficas entre os biomas Pantanal e Cerrado, a entrada nas matas da Amazônia revelou-se mais hostil do que previram. Falta de alimentos, decisões erradas sobre o uso de mantimentos e embarcações, a presença de indígenas isolados, belicosos e uma interminável sequência de cachoeiras mortais foram alguns dos obstáculos. Em seus diários, Roosevelt também deixou claro que poderia ter falecido se não fosse o encontro com os seringueiros, o mesmo grupo que vive até hoje na Resex, em cerca de 70 colocações, como são chamadas as áreas de cada extrativista na floresta. Foi em uma das casas de madeira, às margens do rio batizado com seu nome, que o médico da expedição Antônio Cajazeira operou a perna do ex-presidente. Sem esse apoio, não teria sido possível salvá-lo de uma infecção por um ferimento decorrente de uma queda em uma das cachoeiras do rio. Até o ano de 1914, Rondon e Roosevelt percorreram a selva às margens da bacia amazônica, coletando materiais posteriormente enviados ao Museu Americano de História Natural. No diário de Roosevelt, além de observações e elogios a Rondon, há desabafos sobre o que chamava de natureza infernal. O mito da saudável natureza não pode ser aplicado à crueldade da vida nos trópicos. Esse mito do inferno verde já havia sido citado no título do romance de Alfredo Rangel, em 1908, prefaciado por Euclides da Cunha. Das margens do rio Apa a São Luís de Cárceres, a viagem foi feita a bordo do paquete Newark. De Cárceres em diante, território definido por Roosevelt como o cenário de atuação do coronel Rondon, o trajeto teria sido feito a pé ou em canoas. Ao longo de mais de 1.000 quilômetros do trajeto percorrido, além de inúmeros trabalhos de história natural, cujos estudos foram confiados aos especialistas do Museu Nacional, foram realizados levantamentos de ribeirões e rios da bacia amazônica. A experiência da expedição foi descrita por Roosevelt em seu livro Nas Selvas do Brasil, publicado nos Estados Unidos em 1914. A obra foi reconhecida pelo coronel Amílcar Botelho de Magalhães como fiel à verdade dos fatos e que revelam da parte do autor qualidades de justa observação dos homens e das coisas. Iniciada na rota da linha telegráfica, na Chapada dos Parecis, em Mato Grosso, a expedição científica Roosevelt-Rondon encerrou-se em 30 de abril de 1914,
na confluência dos rios Castanho e Aripuanã. Na ocasião, Theodore Roosevelt chegou a Manaus com graves problemas de saúde. Acredita que sua morte, 5 anos após, resultou das sequelas dessa viagem. E aí, gostou desse vídeo? Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.